Números, capítulo de número 21. Números, é só você pegar Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, irmãos. Capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, capítulo de número 21. Bem, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, capítulo 21, irmãos. Números, capítulo 21, diz assim: ouvindo Cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiro. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois assim nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Irmãos, quero que você preste atenção nessa palavra, porque Israel, ele vai entrar numa guerra, numa peleja, e ele vai ter perca. Porém, quando Israel tem perca, os seus soldados são levados prisioneiros, a Bíblia diz que de imediato o restante dos demais fazem um voto ao Senhor, pedindo para que o Senhor entregue os cananeus nas mãos deles. E assim o Senhor atende ao voto de Israel e entrega os cananeus nas mãos de Israel. Porém agora, nós sabemos que Israel era um povo até então nômade. Era um povo que ora estava aqui, ora estava acolá, ora vinha para cá, ora ia para acolá.
e assim sucessivamente. Israel agora, ele vai partir do Monte Ó, né? Pelo caminho do Mar Vermelho, só que o Monte Ó, irmãos, ele é rodeado pela terra de Edom. Quem é Edom, né? Ele é da descendência de Esaú. E nós sabemos que quando Israel pediu passagem pelas terras de Edom, Esaú, ele negou passagem para o povo de Israel. Então, quando Israel viu que aquele era o caminho que eles tinham que trilhar, que foi que aconteceu? Israel se angustiou. Israel se angustiou de tal maneira que eles vão falar contra Deus e contra Moisés. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabia que uma das piores derrotas, não do cristão, mas do ser humano em si, uma das piores derrotas nossa como seres humanos é a murmuração? Que às vezes a gente murmura demais. Mas Senhor, por que isso só acontece comigo? Senhor, mas por que tudo isso acontece desse jeito? O Senhor não está vendo que isso está acontecendo comigo? Foi o que Israel fez. Israel começou a murmurar. Nós, como seres humanos, eu costumo dizer que a gente não tem que perguntar ao Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Nós temos que perguntar: para que, Senhor, que isso está acontecendo comigo? Porque Deus tem um propósito com a nossa luta, irmão. Deus tem um propósito com aquilo que nós estamos passando. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu e da terra. E aquele povo que tanto já tinha visto os milagres do Senhor, ora, aquele povo tinha contemplado a passagem deles pelo meio do mar, mas agora estão murmurando ao Senhor, porque vão ter que arrodear o caminho todo